Fala, meus queridos, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem extraordinária de Deus no profundo do seu coração. Eu sempre digo em todas as mensagens, nada acontece por acaso nem por coincidência. Você clicou nesse vídeo porque Deus sabe o que você precisa, o que você necessita, e Ele tem uma resposta vindo diretamente do trono dele para o seu coração. Fica comigo até o final dessa mensagem, pode ter certeza absoluta, porque o Espírito Santo falará no seu coração, tá bom? Vamos para a mensagem? Primeiro livro do Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul, havendo que eu já rejeitei ele? E aí Deus continua falando, para que não reine sobre Israel. Aí Deus fala: enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos tem provido um rei. Sabe, irmão, na nossa vida é natural, sempre, diante de uma palavra, diante de um direcionamento, de um propósito que Deus estabelece na nossa vida, a gente fica se perguntando qual será o tempo que isso há de se concretizar, qual é o tempo que isso vai se realizar. Talvez por um certo momento da tua vida, provavelmente você se perguntou a Deus: Deus, um dia eu ouvi falar que você ia fazer isso por minha vida. Um dia lá atrás, eu ouvi o Senhor falar comigo. O Senhor usou alguém para falar comigo, que você ia me trocar de endereço, que o Senhor ia me ajudar a eu abrir aquela empresa, que o Senhor ia mudar o meu esposo, que o Senhor ia mudar a minha esposa, que o Senhor ia transformar o meu filho, que o Senhor ia transformar a minha filha. Sabe, essas são todas as nossas indagações, e há momentos em nossas vidas que a gente talvez indaga a Deus, assim como Abraão indagou ao Senhor: Deus, o que o Senhor de me dá? Eu estou sem filho, faz tanto tempo que o Senhor fez uma promessa, e até agora não se concluiu, não se concretizou, não chegou. E talvez você que clicou nessa mensagem, talvez as suas indagações a Deus é essa: Deus, você falou que ia restaurar o meu casamento, mas até agora eu não estou vendo nada. Deus, você disse que ia abrir as portas, mas até agora eu estou desempregado, eu estou desempregada. Senhor, o Senhor disse que iria me ajudar a eu transformar a situação que eu vivo, financeiramente, emocionalmente, mas até agora eu tenho continuado vivendo essa mesma situação. Senhor, o Senhor me disse que iria me ajudar a eu me livrar da ansiedade, dessa depressão, dessa síndrome do pânico que muitas vezes tem me tomado, muitas vezes tem me feito eu ficar travado, engessado diante da minha vida, mas até agora eu não estou vendo nada. Sabe, vai ter momento em nossas vidas, assim como há na minha vida, assim como há na tua vida que está vendo esse vídeo, que você vai se perguntar: Deus, eu não estou vendo nada, eu não consigo enxergar, eu não consigo palpar, eu não consigo talvez pensar, ou eu não consigo nem mensurar como que vai concretizar o que o Senhor falou sobre minha vida. Sabe por quê? Porque o tempo vai passando, e o momento vai passando, e a gente não vai vendo aquilo que Deus falou, e a gente tende a ficar deprimido, cabisbaixo, abatido. E esse texto que a gente leu é o exato momento que Deus acaba de rejeitar Saul, que Deus fala para Samuel: Samuel, eu não tenho mais prazer no ministério de Saul, eu não tenho mais prazer em ver Saul atuando dessa maneira, representando o meu nome.
Eu rejeitei Saul, Samuel, mas agora eu tenho escolhido um rei, porque eu conheço o coração dele, eu conheço a história dele, e eu conheço aquilo que ele tem feito sozinho, no oculto, quando ninguém está perto dele, quando ninguém está vendo ele. E aí Deus, ele fala para Samuel ir até a casa de Jessé, o pai de Davi, e ali constituir, ali ungir um rei. Mas o mais interessante de tudo é que quando Samuel chega até a casa de Jessé, Samuel chama todo mundo, Davi é o último que está chegando, Samuel unge Davi conforme Deus havia lhe ordenado, direcionado. Só que a chave dessa mensagem não é Deus falar para Samuel ungir Davi. Samuel sabia que Davi seria um rei, era o rei escolhido por Deus. Davi também sabia que ele era o rei escolhido por Deus. A família de Davi sabia que ele era o rei escolhido por Deus. Mas só que entre a palavra de Deus e entre a concretização que Deus fez para Davi, haveria um tempo para isso concretizar. E nesse tempo que muitas das vezes tem para concretizar aquilo que Deus tem direcionado no profundo do seu coração, é o tempo que muitas pessoas desistem, é o tempo que muitas pessoas deixam de desacreditar, é o tempo que muitas pessoas deixam de ter fé em Deus, na palavra dele. Mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Poderia ele falar alguma coisa, prometer alguma coisa e não cumpriria? Jamais. E quando Deus ele lança uma palavra da gente, quando Deus faz uma promessa diante da gente, a gente necessita esperar o tempo de essa promessa ela eclodir, assim como uma semente, quando ela é plantada, ela precisa ser regada, ela precisa ter calor, ela precisa ter o tempo de maturação, o tempo de frutificar, o tempo de eclodir para a gente conseguir ver o fruto. Assim muitas vezes é na minha vida e na sua vida. Talvez você está aí do outro lado do celular, com o celular na mão, talvez sentado, talvez dentro do carro, talvez no horário do almoço, talvez aí sentado no seu sofá, deitada na sua cama, e se perguntando qual é o tempo que Deus talvez vai concretizar aquilo que Ele falou para a tua vida. Mas o tempo não é o problema não é talvez a distância entre a tua promessa e aquilo que Deus prometeu para você. O tempo não é o maior problema da nossa vida. O maior problema da nossa vida é a nossa ansiedade, é a nossa talvez preocupações, a nossa descrença naquilo que Deus falou que ia realizar, aquilo que Deus ia concretizar. E nesse meio tempo que Davi, ele teve que esperar, que era dos 16 anos que ele recebeu essa promessa, até os 20 anos que demorou para essa promessa se concretizar, ele passou servindo a Deus, ele passou servindo a Saul, ele passou continuando acreditando na promessa sem mesmo ver a promessa. E aqui que mora a chave para nós, é a gente continuar acreditando mesmo sem ver a promessa. É a gente caminhar sobre uma palavra, é a gente caminhar sobre uma direção, é a gente caminhar sobre uma visão que um dia Deus lhe deu. Você e Deus naquele quarto trancado, você chorando, abraçando talvez ele seu travesseiro, as lágrimas caindo, e Deus revelando as promessas, os projetos dele no seu coração. O que Deus está dizendo para você nessa mensagem, o que Deus está dizendo para você nessa palavra é: continua me servindo até a promessa se concretizar. Continua me servindo até que a promessa se concretiza. Esse tempo que Deus muitas das vezes ele tem da promessa se concretizar, do tempo que ele tem, que ele fala a palavra para você, até a promessa se concretizar, é o tempo que Deus está trabalhando em você, para você poder receber a promessa. Será que aquilo que Deus falou para você, você está apto a receber? Um pai, ele tem a vontade, muitas das vezes, de dar um carro para o filho, só que ele tem que segurar aquela vontade de dar algo para o filho e esperar o filho ter maturidade para receber aquilo que ele tem para dar para o filho. Talvez Deus está te preparando para receber aquilo que Ele tem para você. Então nesse tempo de preparo,
nesse tempo de aperfeiçoamento, nesse tempo de aptidão, nesse tempo de habilidade, de conhecimento empírico, de experiência que Deus está dando para você. É o tempo que Deus está falando assim: filho, tenha calma no seu coração, porque a palavra dele, tudo que é lançado não volta vazia. Se ele falou ao teu respeito, há de se concretizar. Mas nesse tempo que está, talvez a promessa talvez está distante, ou não está na tua vista de realizar, é Deus te preparando para você poder receber. É Deus te preparando para você poder receber a promessa. Deus teve que preparar José. Deus teve que colocar José primeiro para governar uma cadeia, para depois governar uma nação. E talvez Deus está te preparando. E esse preparo você não está entendendo. Nesse preparo você está murmurando. Nesse preparo você não está acreditando. Nesse preparo muitas das vezes você está deixando a sua fé desfalecer. Davi passou dos 16 anos de idade até os 20 anos que se passou, foi 36 anos, até ele sentar ali no trono, foi 20 anos. E quando ele tinha 36 anos, provavelmente ele sentou no trono que ele era para ele sentar. Mas ele passou servindo a Deus. Ele passou adorando a Deus. Ele passou servindo a Saul. Ele passou adorando a Deus em meio às lágrimas, em meio às dificuldades, em meio às perseguições. E talvez você está do outro lado, é pessoas falando do teu nome, é perseguição daqui, é perseguição de lá. Parece que você termina de talvez enfrentar uma batalha, começa outra, e talvez você fala: Senhor, não parece que isso não vai ter fim. Senhor, quando que você vai realizar aquilo que você aquilo que você me falou? É Deus te preparando. Deus vai preparar pessoas, circunstância e acontecimento para que tudo que Ele falou diante da tua história, da tua família, há de se concretizar. O que Deus está falando para você: filho, continua me servindo. Filho, continua me adorando. Filho, continua me buscando. Por mais que você não veja algo, mas Deus está no oculto trabalhando em direção, com um propósito para aquilo que Ele tem para te realizar para você. Por mais que você talvez esteja achando que está distante aquilo que Deus tem para você, a distância entre a promessa e você é o tempo de maturação. É o tempo que Deus está te preparando emocionalmente, psicologicamente, em todas as áreas. É o tempo que Deus vai tirar a pessoa da tua vida que não faz mais sentido, que não vai agregar, que não vai construir, que não vai trazer edificação para a tua história. É o tempo que Deus vai mostrar para vocês as verdadeiras pessoas que tem que andar contigo quando a promessa se realizar. É o tempo que você de fato vai conhecer as pessoas que realmente vai caminhar com você quando isso concretizar. O tempo entre a promessa, entre a palavra e entre a promessa é a maturação que Deus está fazendo contigo. Davi, ele passou 20 anos quando Deus lançou a palavra para ele, quando Samuel ungiu ele e quando ele foi escolhido por Deus até ele assumir o reinado. Foi 20 anos de treinamento. Foi 20 anos Deus olhando para ele e falando assim: será que ele vai deixar de me adorar amanhã? Vamos ver. E será que Deus não está testando você? Deus falou uma palavra para você, Deus te deu uma promessa, Deus falou a respeito da tua casa, da tua filha, do teu filho, e Deus está só observando você. Como que você está se colocando, se posicionando, que você talvez está caminhando mesmo sem ver a promessa, talvez caminhando com dor, talvez caminhando com lágrima, mas mesmo assim acreditando na palavra de Deus. O que Deus está falando para você é: mesmo que a circunstância seja ao contrário, mesmo que você esteja caminhando contra o vento, mesmo que seus olhos humanos não conseguem contemplar, não conseguem talvez ter visão daquilo que Deus tem para você, visualizar a promessa, mas Deus fala assim: continua me servindo, porque a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Eu não sei o que Deus te prometeu, eu não sei o que Deus falou a teu respeito, eu só sei de uma coisa, que vai se concretizar. Passa tempo ou passa tempo, a palavra de Deus fala assim, que passa céus, passa terra, passa as estações, passa os anos e passa os séculos, mas a palavra de Deus que é a saída da boca dele não volta vazia e cumpre o propósito e o objetivo ao qual ela foi designada.
há uma palavra, há uma promessa diante de ti. Nesse tempo, passa servindo a Deus. Nesse tempo, se doe a Deus, se coloca à posição de Deus. Você pode ter certeza disso. Que aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus falou de direção à tua vida, à tua casa, à tua família, há de se concretizar. Fica com essa palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.